Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde. Nesta aula, em continuidade das aulas anteriores, falamos ainda sobre dimensionamento de enfermagem, assunto bastante importante na gestão em saúde da enfermagem. Item 6 do seu material e vamos falar sobre a parte 4, ok? Nessa aula especificamente, vamos fazer um exercício prático sobre o dimensionamento, ok? Um cálculo bem prático sobre dimensionamento. Então você viu na aula anterior que a gente falou das etapas, o passo a passo literalmente para a gente seguir para calcular o dimensionamento da enfermagem, da equipe de enfermagem. Então nós temos aqui um registro literalmente de um mês de trabalho, num exemplo de uma clínica cirúrgica, onde tem 30 leitos no total. Então foi feito o registro dos leitos ocupados dia por dia e também classificados de acordo com as necessidade de horas de enfermagem. Paciente com cuidado mínimo, paciente com cuidado intensivo, paciente com cuidado intermediário, paciente com cuidado de alta dependência e aí foi indo, ok? De acordo com os parâmetros da própria resolução. Então, dia a dia foram feitos esses registros de maneira bem expressiva e adequada conforme a resolução. Depois chegamos a alguns indicadores nesse período, ok? Foram somados todos esses parâmetros e aí chegamos literalmente ao passo a passo para o cálculo. Então, para calcular, o primeiro passo agora para calcular. Para calcular o número médio de pacientes internados no período, literalmente, de acordo com cada tipo de paciente, ajustado literalmente para essa clínica. E aí, claro, vai ser ajustado para cada outro. A gente utilizou literalmente essa fórmula. Então, número médio de pacientes é o número total de pacientes do período dividido pelo total de dias do período, ok? E aí a gente chega que o número médio de pacientes por cuidado mínimo, então tivemos 300 pacientes naquele mês, ok? Dividimos por 30 dias, tivemos então a média de 10 pacientes com cuidados mínimos, ok? Entendeu a fórmula? Pacientes com cuidados intermediários, 5,1 em média. Número médio de pacientes semi-intensivo, 3,03. Paciente intensivo, 5,8, ok? E aí foi indo. Paciente literalmente intensivo, não tivemos. Então, nesse sentido, a gente calculou o número médio e a partir daí a gente evolui para o segundo passo, que é calcular o total de horas de enfermagem que vão ser necessárias para literalmente prestar os cuidados de enfermagem. Então, o total de hora de enfermagem lá da clínica cirúrgica vão se levar em considerações aqueles indicadores da fórmula que eu passei anteriormente, na aula anterior. Então, para cuidados mínimos, 3,8, mais 5,6, mais 6,1 e aí vai indo, para cada um desses parâmetros. Essa fórmula é específica que a gente tem que utilizar, ok? Então, nós chegamos fazendo o cálculo específico ao total de horas de enfermagem para essa clínica cirúrgica com 30 pacientes, ok? Ou 30 leitos disponíveis, um total de horas de 163,16 horas, ok? Lembrando que PCI e o PCSI que a gente está falando aqui são os pacientes crônicos acima de 60 anos sem acompanhante, que também entram nessa relação, tá bom? No terceiro passo, a gente vai calcular a constante de Marinho, ok? A constante de Marinho eu levo em consideração então, constante de Marinho da unidade de internação, nesse caso da clínica cirúrgica. Vai ser o DS vezes o índice técnico de segurança dividido pela jornada semanal. Então nós temos aqui quantidade de dias, 7 dias, que é os dias da semana, dividido pelo IST, que vai ser 15%, então 1,15, que é a mesma coisa que 15%, dividido por 36, que é a jornada semanal. Então, semanalmente, a equipe de enfermagem trabalha 36 horas nesse exemplo, ok? Nesse sentido, então, chegamos que a constante de Marinho, nesse caso específico na clínica cirúrgica, é 0,2236, ok? Então, o valor que eu falei de 1,15 equivale ao 15% do índice de segurança técnico. Fizemos o terceiro passo, vamos para o quarto passo, que é calcular o quantitativo de profissionais, ok? Então, o quantitativo de profissionais, ele vai levar em consideração o total de horas de enfermagem vezes a constante de Marinho, que acabamos de calcular. Então, nós temos que o total de horas é 163,16 vezes 0,2236. E a quantidade de profissionais na clínica cirúrgica para a equipe de enfermagem é 36 profissionais de enfermagem.
Entendeu a lógica até aqui? Nesse caso aqui, professor, quantos desses aqui vão ser enfermeiros, quantos técnicos, quantos auxiliares? Agora a gente vai evoluir para o quinto passo. No quinto passo, então, a gente vai literalmente utilizar o que é mais prevalente, que são os pacientes de cuidados intermediários. Então foi feita essa avaliação e os mais prevalentes são os cuidados intermediários, que é o paciente de cuidado intermediário mais o paciente de cuidado intermediário acima de 60 anos, ok? Que deu 10,9, que a gente calculou anteriormente, a média. Lembra disso? Então aqui vamos calcular o dimensionamento por categoria. Lembrando então que 33% são enfermeiros, 33% de 36 são 12. Uma jornada semanal de 36 horas. Então, numa jornada semanal de 36 horas, esse setor vão ter 12 enfermeiros, ok? E de técnicos de enfermagem? 24 técnicos auxiliares de enfermagem. Aí, quanto que vai ser essa divisão de quantos técnicos, quantos auxiliares? Independe, ok? Pode ser 24 técnicos, como pode ser 24 auxiliares. Mas preza-se na evolução do cuidado, que o técnico ele preste um cuidado um pouco mais diferenciado do que o cuidado elementar do auxiliar. Então eu posso ter um desmembramento dessa equipe, ter ali 12, por exemplo, 12 técnicos, 12 auxiliares, ou 24 técnicos, não ter nenhum auxiliar, por exemplo. Ok? Como a gente tem uma evolução na enfermagem nesse prospecto, a gente tem que ficar atento também a evoluir, que é o que você está fazendo agora, desenvolvendo o seu módulo para justamente alcançar o requisito técnico de enfermagem. Entendeu essa lógica? É importante até aqui nesse cálculo? Então tá bom. Falamos então da parte 4, literalmente do item 6 sobre dimensionamento de enfermagem. Nas próximas partes ainda vamos falar de dimensionamento, mas vamos falar de algumas diferenciações que existem em relação a esse cálculo. Nessa aula a gente consegue visualizar que foi bem simples, ok? Mas é claro, foram levados em consideração vários fatores e um período de análise de tempo também importante, com registros bem adequados para justamente termos dados fidedignos para calcular o dimensionamento adequado para esse setor, para essa equipe. Ok? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.